Você já teve aquela sensação de que o dia passou inteiro e você não fez quase nada que importava de verdade? Eu vivia assim. Ocupado com tudo, avançando em nada. Até eu parar de buscar motivação e começar a construir estrutura. Neste vídeo, vou te mostrar os 15 hábitos diários que transformaram a minha rotina e a minha mente. Não são técnicas novas ou segredos de bilionários. São escolhas simples, feitas toda manhã, que com o tempo acumulam algo que o dinheiro não compra: clareza, disciplina e a sensação de que você está no controle da própria vida. Fica até o final, o último hábito pode ser o mais importante que você vai ouvir hoje. Hábito 1. O primeiro hábito não vai parecer revolucionário, e é exatamente por isso que funciona. Quando você acorda e arruma a cama antes de qualquer coisa, antes de checar o celular, antes do café, você está enviando um sinal direto para o seu cérebro: eu termino o que começo. Parece pequeno. Mas o seu sistema nervoso não sabe a diferença entre uma pequena vitória e uma grande. Ele registra a conquista, libera dopamina e começa o dia com o pé direito. Militares de elite fazem isso há décadas. Não porque seja uma tarefa importante, mas porque a disciplina se treina em gestos pequenos antes de aparecer nos grandes momentos. Comece por aqui. A cama arrumada é a primeira prova de que você está no comando do seu dia. Hábito 2. O mundo vai tentar entrar na sua cabeça desde o momento em que você abre os olhos. Notificação, mensagem, manchete, comparação. Se você não definir o tom do seu dia, alguém vai definir por você. 5 a 10 minutos de leitura, ou oração, ou meditação, ou o que ressoa com o seu sistema de crenças, antes de qualquer tela, é como instalar um antivírus antes de conectar o computador à internet. Você não está fugindo do mundo. Você está se centrando antes de enfrentá-lo. Eu comecei com a Bíblia. Outros usam estoicismo, filosofia, poesia. O formato não é o ponto. O ponto é: você começa o dia dentro de você mesmo, não dentro das prioridades dos outros. Hábito 3. Existe uma janela de ouro entre o seu despertar e o início do barulho do mundo. Entre 5 horas e 7 horas da manhã, você tem um tipo de atenção que não volta mais durante o dia, fresca, não contaminada, ainda sua. Acordar cedo não é sobre ser produtivo às custas do sono. É sobre roubar de volta o tempo que o caos do dia vai inevitavelmente tomar. Quando você acorda antes dos outros, você pratica, pensa, planeja e respira sem a pressão da reatividade. Comece com apenas 30 minutos antes do horário habitual. Não é sobre sacrifício. É sobre escolher quem controla a primeira hora do seu dia. Hábito 4. Seu cérebro não foi feito para consumo contínuo. Ele foi feito para alternar entre foco e descanso, e o descanso real não é scroll. É movimento sem intenção de consumo. Uma caminhada de 20 minutos sem celular faz 3 coisas ao mesmo tempo: reseta o sistema nervoso, libera endorfinas e abre espaço para o tipo de pensamento que não aparece quando você está sempre ocupado com a tela. As melhores ideias que tive na vida apareceram encaminhadas. Não porque eu estava tentando pensar, mas porque eu parei de tentar controlar o que pensava. Deixe o celular em casa. Leve só você. Hábito 5. A maioria das pessoas nunca teve uma hora inteira de trabalho real em seus melhores anos. Ficam ocupadas, mas raro estão de fato focadas. Existe uma diferença gigantesca entre estar presente numa tarefa e apenas fisicamente na frente dela. O deep work, o trabalho profundo, é quando você elimina toda interrupção e mergulha completamente no que importa. Sem notificações. Sem abas abertas. Sem música com letra. Apenas você e o problema mais importante do seu dia. 1 hora assim gera mais resultado do que 4 horas de trabalho fragmentado. Bloqueie esse tempo no seu calendário como se fosse uma reunião com o CEO da sua vida, porque é exatamente isso que é. Hábito 6. Treinar com peso não é sobre ficar grande. É sobre treinar a sua relação com o desconforto. Toda vez que você está na última repetição, seu corpo grita para parar, e você faz mais uma. Isso não fica dentro da academia. Isso vai com você. Para a reunião difícil.
para a conversa desconfortável, para o projeto que parece impossível. Além disso, o treino de resistência libera testosterona, regula o cortisol e melhora o sono, tudo o que você precisa para funcionar melhor em todas as outras áreas. Você não precisa de 2 horas por dia. 3 vezes por semana, 45 minutos com intenção, é suficiente para mudar o jogo. Hábito 7. Você acorda depois de 7 a 8 horas sem uma gota de líquido. Seu cérebro, que é 73% água, está funcionando com o tanque no reserva. E o que a maioria das pessoas faz? Café. Tudo bem, mas antes, água. Um copo de água ao acordar reidrata as células, ativa o metabolismo e melhora a função cognitiva nos primeiros 30 minutos do dia. Sabe aquela névoa mental das manhãs? Muitas vezes não é falta de sono, é desidratação. Beba 500 ml antes de qualquer coisa. Antes do café, antes do celular, antes de qualquer decisão. É o upgrade mais simples e mais subestimado da sua rotina. Se isso está sendo útil, deixe um like agora. Isso me ajuda a trazer mais conteúdo como esse. Agora, vamos para os hábitos que mais impactaram minha vida. Hábito 8. 10 páginas por dia parece absolutamente insignificante. Mas aqui está a matemática que muda sua perspectiva. 10 páginas por dia são 3.650 páginas por ano. Isso é entre 12 e 18 livros, dependendo do tamanho. Em 5 anos, você terá lido mais do que a maioria das pessoas lê em uma vida inteira. E não é sobre quantidade. É sobre o que acontece com a sua mente quando você a alimenta regularmente com ideias novas. Leitores acumulam perspectivas. Acumulam vocabulário. Acumulam formas de pensar que a experiência sozinha nunca daria. Escolha livros que desafiam o que você já sabe. Leia com uma caneta na mão. Faça marcações. A leitura passiva passa. A ativa transforma. Hábito 9. O diário não é para quem quer lembrar do passado. É para quem quer entender o presente. Quando você coloca pensamentos no papel, você os tira da nuvem caótica da sua cabeça e os organiza numa superfície onde pode vê-los com clareza. Problemas que pareciam imensos ficam menores quando escritos. Emoções que estavam embaralhadas ficam compreensíveis. Eu uso 3 perguntas simples toda manhã. O que eu sinto? O que eu quero? E o que eu posso controlar hoje? 5 minutos. Isso é tudo. Não precisa ser poético nem profundo. Precisa ser honesto. O diário é o único espaço onde você pode ser completamente verdadeiro, sem julgamento, sem audiência, só você. Hábito 10. Autoconfiança não é uma qualidade que você nasce tendo. É algo que você constrói e destrói com as promessas que faz a si mesmo. Toda vez que você diz vou fazer isso e faz, deposita confiança na sua própria conta. Toda vez que você cede, faz um saque. Com o tempo, se os saques superam os depósitos, você para de acreditar em si mesmo. E aí, qualquer objetivo novo parece impossível, não porque seja difícil, mas porque uma voz interna diz, você não vai aguentar. Comece com uma promessa pequena por dia. Algo que você pode cumprir mesmo num dia ruim. Ir dormir na hora certa. Não abrir a rede social antes do almoço. Fazer 10 minutos de exercício. A consistência nessas pequenas coisas reconstrói a confiança que os grandes fracassos desgastaram. Hábito 11. Existe uma ilusão de que as pessoas de alta performance têm mais energia. Elas não têm. Elas só gastam a energia onde ela multiplica. Toda vez que você diz sim para o que não importa, você está dizendo não, em silêncio, para o que importa. A agenda de uma pessoa bem-sucedida não é cheia. Ela é protegida. Dizer não não é arrogância. É prioridade. E prioridade é simplesmente reconhecer que o seu tempo é o único recurso que não se renova. Quando você diz não, você não está rejeitando as pessoas. Você está respeitando o que prometeu a si mesmo. Treine essa palavra. Ela vai te libertar mais do que qualquer técnica de gestão de tempo. Hábito 12.
Você não pode construir uma mente de alta performance em cima de um corpo mal alimentado. O que você come é literalmente o material com que seu cérebro vai funcionar nas próximas horas. Alimentos ultraprocessados entregam um pico de energia rápido seguido de uma queda ainda mais rápida, e é nessa queda que você toma decisões ruins, perde o foco e sente que o dia está fugindo do controle. Comida real, proteína, vegetais, gorduras boas, carboidratos de fontes naturais, entrega energia estável, humor equilibrado e a clareza que você precisa para agir com intenção. Você não precisa de dieta extrema. Precisa de uma regra simples: quanto mais parecido com o que saiu da terra, melhor. Hábito 13. Desordem visual é desordem cognitiva. Isso não é filosofia, é neurociência. Ambientes bagunçados ativam a amígdala, a parte do cérebro responsável pelo alerta e pelo estresse. Quando você trabalha num espaço caótico, uma parte do seu processamento cognitivo está constantemente tentando catalogar e resolver o ambiente ao redor. Limpar e organizar o espaço antes de começar o trabalho é como desfragmentar o sistema operacional da sua mente. 5 minutos de organização podem valer 1 hora de foco ganho. O ambiente manda sinais para o cérebro o tempo todo. Controle o que você pode controlar e comece pelo espaço físico que você ocupa. Hábito 14. Autorrespeito não é sobre ego. É sobre o padrão que você define para si mesmo e mantém, mesmo quando ninguém está olhando. É a forma como você fala de si mesmo na sua própria cabeça. É o que você aceita e o que você recusa. É o quanto você exige de si em silêncio. A maioria das pessoas tem padrões elevados para os outros e muito baixos para si mesma. Aceita menos do que merece. Tolera hábitos que sabe que estão te destruindo. Se recusa a cuidar do próprio corpo e mente porque não tem tempo. Autorrespeito é decidir que você tem valor suficiente para ser tratado bem, começando por você mesmo. Cuide de como você se alimenta, como você descansa, com quem você passa o tempo e como você fala com si mesmo. Hábito 15. Este é o hábito mais difícil de aceitar e o mais libertador quando você aceita. Ninguém vem te salvar. Não tem mentor perfeito esperando por você. Não tem momento certo chegando. Não tem circunstância ideal se formando. A vida não vai pausar e esperar você estar pronto. Se você está esperando que alguém chegue, que as condições melhorem, que a motivação apareça, você vai esperar para sempre. E aqui está a inversão. Isso é a melhor notícia que você já recebeu. Se ninguém vem te salvar, então ninguém pode te parar. Você não precisa de permissão. Não precisa de condições ideais. Não precisa de uma segunda chance. Você só precisa de uma decisão. Agora. Com o que você tem. De onde você está. Essa é a mentalidade que separa as pessoas que transformam a vida das que ficam esperando a vida mudar. Esses 15 hábitos não são uma lista de coisas para fazer. São uma filosofia de como viver. Não comece pelos 15. Comece por um. O que parece mais fácil de implementar amanhã? Escreve nos comentários. Vou ler cada um. E se alguém que você conhece está preso numa rotina que não está funcionando, encaminha esse vídeo. Às vezes, uma perspectiva nova é tudo que uma pessoa precisa para dar o primeiro passo. O caminho não aparece antes de você andar.